Olá, bom dia, tudo bom com você? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da Palavra de Deus, ao estudo da lição na Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 9 de julho, e o título da lição de hoje é 4 desculpas, tá? Antes de entrarmos aqui na lição, eu acho que me senti no desejo de me justificar, porque ontem eu falei uma brincadeira e eu tenho o costume de assistir muitas coisas sem estar vendo, né? Eu coloco para colocar um sermão ou músicas e tal e não fico vendo. E eu pensei assim, se a pessoa não estivesse vendo, quem estava estudando a lição apenas ouvindo, talvez poderia pensar mal do que eu falei. Eu disse que a câmera estava baixando e estava cortando o meu brilho, tá? Mas é porque estava cortando aqui a minha testa, estava descendo e estava ficando, né? A câmera descia e cortava aqui a minha testa, então era uma brincadeira se referindo à luz que reflete na testa careca, beleza? Não era nada de brilho, como o brilho do ator, não, tá bom? Bom, antes também de iniciarmos, eu quero agradecer às pessoas que têm curtido, que têm comentado, que também se inscreveram no canal, tá bom? Muito obrigado de coração mesmo. Me motiva mais um pouco também a continuar estudando a Palavra de Deus. E como eu já disse, o principal motivo de estarmos estudando a Palavra de Deus, a principal motivação deveria ser o nosso próprio Deus, o próprio Cristo. Só que uns também podem ajudar uns aos outros, né? Nós podemos nos ajudar mutuamente a termos mais o desejo de estudarmos a Palavra de Deus. Quando a gente sente que o nosso trabalho, o nosso estudo tem beneficiado outras pessoas, a gente fica também feliz com isso, e isso também é uma motivação. Então, eu agradeço a vocês que têm assistido, que têm comentado também, tá bom? E é isso. Vamos continuar juntos aqui no estudo. Bom, no estudo de hoje, a leitura é do capítulo 4 do livro de Êxodo e vem trazendo ali do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, até o verso 18, né? Para ser mais preciso, porque são duas perguntas aqui no estudo de hoje. E vem trazendo ali um diálogo, a continuação do diálogo que Deus teve com Moisés ali durante o encontro, né? Na sarça ardente. E o título, como eu já disse, 4 desculpas. Na leitura de ontem, Moisés já havia dado 2 desculpas, né? A primeira, ele disse: quem sou eu, né, para ser escolhido, para ir tirar o povo do Egito? Ou seja, um sinal de amizade, de humildade da parte de Moisés, mas também uma desculpa, né? O outro sinal é: e quem é o Senhor? Qual é o nome do Senhor? Quando me enviarem, o que eu vou falar? Quem é o Senhor, né? E no tema de hoje, Moisés, ele intensifica, assim, as desculpas, os motivos. A desculpa fica mais nítida, né? Porque ele diz assim: mas eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar quando eu for falar com eles. Então Deus manda 2 sinais para Moisés, para que ele pudesse apresentar aos sacerdotes, aos anciãos lá do povo hebreu, que lá estava, para que pudessem acreditar nele, né? E o primeiro sinal é, Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão? É um bordão. E ele vai, manda Moisés soltar o bordão se transforma numa serpente. Moisés ainda foge da serpente com medo, né? E depois Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda e a serpente se torna no bordão de novo. Depois ele fala para Moisés meter a mão no peito, e na hora que ele tira a mão está leprosa, né? E aí depois ele manda colocar a mão no peito de novo, e quando tira a mão está normal, né? E mesmo depois desses sinais, vem a quarta desculpa, que Moisés diz assim: olha, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Talvez ele fosse gago, ou ele fosse, sei lá,
tivesse algum problema na dicção, mas Deus também naquele momento, ele diz assim, mas quem foi que criou o que vê? Ou o cego? Ou o que escuta? Ou o surdo? Quem foi que criou todas as coisas? Não fui eu? Não fui eu que pude transformar o bordão numa serpente? Não fui eu que fiz isso aí com a sua mão? Eu posso fazer qualquer coisa. E mais, você vai mostrar esses sinais pro sacerdote e, caso eles não acreditam, ainda tem outros sinais que virão, né? Você vai pegar a água e a água vai tornar em sangue e tal. Um diálogo ali muito, muito, assim, contundente da parte de Deus. E fica ainda mais contundente quando Moisés fala abertamente, não, envia outro. Eu não quero ir, envia outro a quem o Senhor escolher, outro que você quer que vá. Ele fala assim no verso 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Eu fico pensando, assim, 40 anos, como já havíamos falado, 40 anos lá no Egito, estabelecido, lá no deserto, estabelecido, nova família, filhos, já havia se adaptado perfeitamente, né? Então, ele não queria sair daquele conforto, ele não queria essa missão. Mas veja só o privilégio que é que nós temos muitas vezes de trabalhar em favor de Deus, né? Tudo bem. Será que nós não daríamos desculpas ainda mais esfarrapadas que as de Moisés? E uma outra coisa que eu acho interessante é que foi o próprio Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E ele não escondeu essa parte dele. Isso aqui, essas desculpas que ele relata aqui, foram escritas por ele mesmo. Então ele está falando, ainda que ele tenha falhado, tudo, ele não escondeu as falhas dele. Né? Nós temos muitas vezes dificuldade de reconhecer nossos defeitos, agora ainda relatar e deixar escrito para as pessoas ficarem sabendo abertamente, sabe? Muitas vezes a gente gosta de registrar os nossos acertos, né? Você não gosta de ficar aí contando os seus defeitos para as pessoas ou o que aconteceu com você de errado e tal. Moisés não, ele não escondeu isso, ele registrou as desculpas que ele deu aqui, que quem era ele para ir, depois quem é o Senhor, Deus, para que eu possa falar lá, e depois de tudo aquilo que ele viu ali, ele ainda fala assim, mas eles não vão acreditar em mim, depois, não, mas eu sou pesado de língua, e depois ainda fala assim, não, envia outra pessoa, não me envia não, envia outra pessoa. Achei muito interessante quando você parar para refletir, que foi o próprio Moisés que escreveu isso aqui, ele ter relatado esses erros dele. Porém, Deus também já havia preparado uma motivação definitiva ali para Moisés, porque ele diz assim, olha, inclusive a Bíblia fala que Deus ficou irado, porque a Bíblia diz assim no verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Quando fala assim, se acendeu a ira, eu gostaria de ler até assim, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Eu fico pensando, e aí ele continua e fala assim, em teu coração, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então, esse toma, pois, como aqui também ele fala no verso 12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Esse toma, pois, é como assim, vai agora. Não, você vai. Você vai, e eu vi mais. Você vai, e Arão está vindo ao seu encontro, ele vai se alegrar quando te ver. Tá? É como se tivesse pego Moisés ali pelo braço. Não, você vai sim, é você que vai. Tá? E nós vimos, por meio de todos esses relatos, de tudo que aconteceu até o fim da vida de Moisés,
como que Moisés era o cara. Sabe? Várias circunstâncias aqui que a gente vai estudar também, eu tenho certeza que a gente vai, que Deus queria destruir aquele povo e Moisés intercedeu por ele, mesmo o povo sendo contra Moisés. Moisés era o cara. Deus sabia que Moisés era o cara e por isso forçou para que ele fosse. Ele podia escolher outro? Claro que podia. Mas Moisés era aquele a quem Deus sabia que ia cumprir com a missão. Sabe? Deus podia cumprir com a missão com qualquer outro? Podia também. Só que Moisés foi fantástico, não foi? Fala a verdade. Comenta aí se Moisés não foi fantástico. Moisés era o cara. Depois desse diálogo, Moisés sai ali daquele local, vai ao encontro do seu sogro e pede a bênção de Jetro ou a permissão dele para que ele voltasse ao Egito para cumprir com a missão que Deus havia dado a ele. E Jetro responde a ele, olha, vai-te em paz. Gente, será que tem obstáculo grande nas nossas vidas que a gente duvida que Deus possa vencer? Eu tenho pessoas na minha família que eu gostaria muito que elas tivessem a oportunidade de estudar as verdades bíblicas e de aprender mais de Deus, de entendesse como a gente entende, não vou dizer que a gente entende tudo, né? Que entendesse melhor a respeito do plano da salvação e que também se entregassem as suas vidas para a verdade bíblica. Eu tenho muitos parentes que são cristãos de outras denominações e o meu desejo era que eles também se rendessem às verdades bíblicas e seguissem nesse caminho, tá? E só que muitas vezes, no meu ponto de vista, eu não vejo como isso acontecer, sabe? Eu oro por eles e tal, mas eu não vejo como isso acontecer. Será que eu tenho duvidado do poder de Deus? Sabe? Porque eu acho que, assim, cada um vai responder ao chamado de Deus da sua própria maneira, né? E talvez em circunstâncias bem difíceis, as pessoas fiquem mais sensíveis à voz de Deus e ao seu plano de salvação, à sua mensagem, né? Mas enfim, e se eu ficar dando justificativas aqui, argumentos também, para que as pessoas desse tempo sejam mais duras do que daquele tempo, de qualquer forma eu vou estar desmerecendo e desacreditando no poder de Deus. Então o que eu posso fazer? É orar a Deus, continuar pregando, falando do amor dele em nossas vidas, para as pessoas, do plano da salvação e confiar em Deus para que ele faça o trabalho dele na vida desses meus amigos, parentes, que eu gostaria que entendesse um pouco melhor o plano da salvação. E aí Deus, né, quando eu fico nessa dúvida, a gente fica assim, será que eles vão ouvir? Será que tem condições e tal? Aí eu posso pegar essa mensagem que Deus disse a Moisés. Não foi eu que fiz o que vê e o que não vê? Não fui eu que fiz o que enxerga, o que escuta e o que não escuta? Não fui eu que fiz todas as coisas? Por que você fica duvidando do meu poder em relação a mostrar as verdades para alguém? Sabe? Bom, é isso. Não tem como nós falarmos das desculpas de Moisés e nem criticá-lo, porque em circunstâncias muito melhores do que as de Moisés, nós também damos muitas desculpas, tá? E o vídeo já vai ficando grande de novo. E mais uma vez te peço desculpa e vou tentar ser mais breve nos nossos próximos estudos, tá bom? Então é isso, vamos confiar em Deus, colocar as nossas vidas nas mãos dele, porque ele tem poder para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua palavra, por tua bondade e misericórdia. Dá-nos um dia abençoado na presença do Senhor. Usa-nos, se for a tua vontade, no teu plano de pregar a palavra às pessoas, de tirá-las também, né, desse mundo de escravidão
e que todos nós possamos sentir a presença do Senhor e confiar em Ti. Perdoa os nossos pecados, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Bom dia, fique com Deus e até o nosso próximo estudo.